E agora, espaço de comentário com a assinatura de António Vitorino e Pedro Santana Lopes. Muito boa noite aos dois. Dr. António Vitorino, vou começar por si desta vez. Há uma semana estávamos aqui a falar, já se conhecia o caso Banif, já sabia da saúde financeira, da falta dela, da saúde financeira do Banif, só ainda não sabíamos como é que ia ser o desfecho, agora já sabemos. De facto, parece-lhe que era a alternativa mais viável? Bom, em relação àquilo que nós dissemos aqui na semana passada, em primeiro lugar, a primeira nota mais importante é que a dimensão do problema é muito superior àquilo que se podia antecipar e que, de alguma forma, tinha presidido à nossa conversa. É 3 mil e tal milhões de euros, é de facto uma dimensão impressionante para um banco que representa 4% de cota de mercado em Portugal. Em segundo lugar, também já aprendi, à força da experiência na vida, que por vezes há situações onde não há boas soluções. Há a solução possível e esta foi uma solução in extremis, com o relógio a contar, tomada no fim de semana e que, obviamente, vai exigir um sacrifício aos contribuintes, mas a boa pergunta é: e quais eram as alternativas? Aparentemente, o que vem a público, tentou-se uma alternativa, que era a alternativa de integrar o Banif na Caixa Geral de Depósitos. E essa tentativa não passou. E porquê é que não passou? Não passou porque manifestamente havia aqui uma posição muito fechada da Direção-Geral de Concorrência da União Europeia, que há muito tempo tinha a convicção de que o Banif era um banco para liquidar. Isto é, não era um banco sustentável. Só assim que se explica que 8 tentativas de resolução, de reestruturação do banco não tenham sido aceites pela Direção-Geral de Concorrência. Mas há aqui uma pergunta que fica no ar e que é uma pergunta politicamente importante. Nós tivemos um programa de assistência financeira durante 4 anos. Nesse programa de assistência financeira havia 3 pilares. O segundo pilar era a solidez do sistema bancário. E nada foi feito. Foram dedicados 12 mil milhões de euros a esse fim. E desses 12 mil só se utilizaram 6. Houve 6 que não foram utilizados e que eu presumo que foram devolvidos à proveniência. E essa não utilização dos segundos 6 mil milhões de euros foi feita com o acordo da Troika. A pergunta que é talvez mais angustiante neste momento é: então, se nós estamos agora a viver esta situação com uma dimensão tão impressionante, o que é que terá levado a que não tenham sido utilizados na altura os 6 mil milhões de euros que ficaram por utilizar para, designadamente, resolver de vez o problema do Banif? Essa pergunta deve ser dirigida a quem? Eu acho que essa pergunta deve ser dirigida, em primeiro lugar, ao governo anterior, ao governo do PSD e do CDS, é obviamente ao regulador do Banco de Portugal, porque o Banco de Portugal é que supervisiona o sistema bancário, mas também à Comissão Europeia e às instâncias europeias, porque elas também foram coniventes com uma solução que, aparentemente, tinha a imagem de estar a resolver os problemas do sistema bancário, mas, pelos vistos, não os resolveu. E esta questão é uma questão muito importante, não só politicamente, não só para apurar responsabilidades, que é uma parte importante, mas, sobretudo, para o futuro. É porque há que reconhecer que outros países, como, por exemplo, a Espanha e a Irlanda, foram países que conheceram também programas de ajustamento financeiro no setor bancário e fizeram uma profunda reestruturação dos seus setores bancários. E desde que a fizeram, que se saiba, que se tenha nota, ainda não tiveram nenhuma surpresa desagradável. E nós já vamos na segunda. Por razões distintas. Também é conveniente deixar isso muito claro. Agora há a tentação de meter tudo no mesmo saco. O BPP, o BPN, o BPN tem um problema, o BES tem outro. Este, não há até este momento nenhum indício de que haja suspeição de fraude, digamos assim. Mas há, obviamente, um problema que chama à responsabilidade autoridades políticas, autoridades de supervisão e também a Comissão Europeia. Dr. Pedro Santana Lopes, o Estado, como maior acionista do Banif, não devia ter feito algo atempadamente e não ter deixado arrastada esta situação durante 3 anos? Estamos a falar de 2013, janeiro de 2013, estamos quase em 2016, Sim. Portanto, 3 anos. Boa noite. Como todos têm dito, foram apresentadas 7 ou 8 propostas de reestruturação. Eu, sinceramente, gostava de as conhecer. Está anunciada uma comissão parlamentar de inquérito e era importante, de facto, que nós conhecêssemos para saber se foram boas, se eram razoáveis, se eram equilibradas, se eram sensatas, face às circunstâncias que existiam. Porque o que nós sabemos é o governo anterior
propôs, e com isto não estou a defender nem a atacar governo nenhum. Factos. O governo anterior apresentou, o Banco de Portugal, 7 ou 8 propostas de estruturação. Foram chumbadas pela Direção-Geral de Concorrência. Quem é que tinha razão? Porque a Direção-Geral de Concorrência não é uma entidade sagrada, dizer assim, olha, se recusou, está bem recusado. É preciso saber se fazia sentido ou não recusar. Porque o ser tarde demais é um facto. Quando o António começou a falar aqui uma questão política, eu disse, ora, aí é que é. É porque tenho aqui, desculpe lá a minha fotografia, mas tinha tomado nota 12 mil milhões de euros para a banca, porque não foram todos utilizados. Porque, de facto, a Troika esteve cá e não foi só a ver o dinheiro. É que a Troika esteve nas várias instituições financeiras, como o António disse, era uma componente importante do programa de intervenção, essa estabilização, capitalização, regularização da situação do sistema financeiro. Andaram nos bancos, praticamente todos, o BES foi um que disse não queria, nomeadamente nos de maior dimensão, e tiveram a noção do estado de cada uma das instituições. Há anos. E, portanto, se havia este convencimento das autoridades europeias de que o Banif não tinha condições para prosseguir, porquê é que, por exemplo, quando o Estado injetou dinheiro no Banif, porquê é que não se chegou à conclusão que havia um desequilíbrio como aquele que se constata hoje, surpreendentemente, que ao fim e ao cabo existia? Porquê é que não se utilizou mais dinheiro desse fundo que estava especialmente consignado para capitalizar as instituições financeiras? Porque tudo isto é estranho, sabe? Porque, de facto, os contribuintes, desculpa o termo, são quem se lixa ao fim e ao cabo, no geral. No BES não foi, está bem? Foi utilizada uma solução que procurava, mas lá está, não foi do meu agrado. Eu trouxe aqui os meus recortes de agosto de 2014, em que falei contra essa solução. No dia em que ela foi adotada, manifestei dúvidas, nesse domingo mesmo, porque, e foram salvaguardados os depositantes, foi feita a solução dicotómica banco bom, banco mau. Foi um experimentalismo. Foi a primeira vez também que no âmbito da União Europeia foi aplicada aquela diretiva. Aqui estamos, mais uma vez, no âmbito de uma nova solução, em que há o Santander, há o Santa Claus, quer dizer, isto é Natal, porque isto é uma grande solução. Devo dizer, o que é facto é que deixa um dia deste de haver completamente banca portuguesa, os bancos passam para mão estrangeira, o Estado português ainda garante até o crédito bem parado, garantimos tudo e mais alguma coisa, pronto, pagam 150 milhões de euros. Para o Santander não podia ter feito melhor negócio? Não, para o Santander não. Para o Santander há de me dizerem que é que o negócio é mau. Pagam 150 milhões e ficam só com a parte boa. Pronto, sim, senhor. Pagam. E quanto é que levam? E quanto é que o Estado português garante? Ouça, o Estado português, é por isso que eu aqui tenho uma perspectiva um bocadinho diferente daquela que eu normalmente expressar e que já na altura, em 2014, quando foi do BES, eu procurei acentuar. É que, para mim, a responsabilidade principal não é das autoridades nacionais, apesar de também terem culpas e delas deverem ser avaliadas. E, nomeadamente, o sistema de supervisão está podre desde 2008 e está aprovado. Nós agora tivemos Banif, tivemos BES, mas já tivemos há uns anos BCP com tudo o que isso implicou. E o que o Dr. Constâncio foi censurado na altura. E por causa do BPN também. E o Dr. Constâncio foi para onde? Foi para vice-governador ou como se chama, o vice-presidente do Banco Central Europeu. O que não é um sinal de mudança propriamente dos termos e das condições em que os sistemas devem funcionar. Agora é o Dr. Carlos Costa, que também é mau da fita. E devo dizer uma coisa, quer dizer, as responsabilidades têm que ser assumidas. E a dele é uma delas? Nossa, eu, sinceramente, note bem, eu não estou a dizer que ele seja incompetente. Agora, quem tem culpa? Quem tem culpa? Porque a questão é, ninguém tem culpa, mas depois vai tudo à televisão dizer os contribuintes assim eles têm que pagar. Como dizia o Dr. Horto Osório, há pouco são cerca de 1.000 euros por cada família portuguesa, cerca de 3 mil milhões de euros. Veja, quando o BES deu aquele estouro, falava-se, foi por uma decalagem que houve quando foi à Assembleia Geral de 1.500 milhões de euros. O Fundo de Resolução, 4 mil milhões de euros, num banco com mais de 20% da cota de mercado. 4 mil e poucos e tal milhões de euros. No Banif estamos a falar em 3 mil milhões de euros. Um banco com uma cota de mercado diminuta. Então, porque, quer dizer, se há hoje em dia um mecanismo de supervisão bancária, se as autoridades de Bruxelas cada vez têm mais poderes, então tem que ter para o bem e para o mal. Se os planos de reestruturação vão lá e eles têm que dizer sim ou sopas,
Também, quando passa 1 ano e meio, 1 ano, 2 anos, 3 anos, e depois acontece isto, as responsabilidades são só do governo A ou do governo B de cada país? Não, eles têm que assumir as suas. E a Direção-Geral da Concorrência é uma entidade, pode ter muitas virtudes, mas é muito complexa. E tem que ser escrutinada neste caso. Com certeza, isto não pode haver poder vacas sagradas, poderes que não são escrutináveis, não pode haver poderes que não são sindicáveis. Qual foi o papel? Teve razão a Direção-Geral da Concorrência a dizer não ao longo destes 3 anos? Se estava convencido ainda por cima, como diz o António, que o banco era para liquidar, então tinha que falar mais alto e grosso às autoridades portuguesas. Dizer às autoridades portuguesas, parem com esses planos de meias tintas. Ou arranjam, de facto, uma solução e um comparador para isto. E depois sabe-se o que aconteceu nas últimas semanas. Este governo entrou em funções, levou com uma notícia numa televisão que o banco ia fechar, fugiram 900 milhões de euros de depósitos. Quer dizer, o banco desvalorizou muitíssimo só nestas 2 semanas. O governo foi para a solução possível no quadro atual, porque senão, dia 1 ou 2 de janeiro, entra em vigor o novo regime, que ainda é pior do que este, em que se vem pedir responsabilidades aos acionistas principais, em que os depósitos não estão salvaguardados acima de 100 mil euros. Portanto, o Governo teve que agir neste espaço de tempo. Agora, o que está para trás, entre as responsabilidades nacionais e as responsabilidades europeias, acho que deve ser tudo esclarecido, porque isto não pode ser assim. Olha, agora este ano são mais de 3 mil. O ano passado foram 4 mil milhões de euros. Depois, se calhar, como revelava hoje o Tribunal de Contas, desde 2008 já lá vão 13 mil milhões de euros, julgo eu. 12 mil milhões, entre 2008 e 2014. 12 mil milhões. Por amor de Deus. Estamos quase. Ou seja, parece que no meio desta história toda quem tem culpa são os contribuintes. Estamos quase em 10% do PIB. Diga? Parece que quem tem culpa são os contribuintes. Sim, coitados, como sabemos, não têm rigorosamente culpa. É por isso que isto não pode continuar. Eu há anos que defendo uma nova, não é Bretton Woods na área do comércio, uma grande conferência mundial. Sarkozy, que é um personagem com quem confesso não simpatizo muito, mas com essa ideia, sim, uma conferência mundial que olhe para o sistema financeiro como deve ser, porque também é bom dizer isto, não é só a banca portuguesa que tem problemas. Mas também lhe digo isto, não houve nenhum Estado deixasse cair um banco com esta dimensão na União Europeia, um banco com esta cota de mercado, como aconteceu, por exemplo, com o BES. Nós somos sempre os melhores alunos, mesmo nos piores momentos. Vamos aplicando diretiva atrás de diretiva e vamos ficando sem nada. Sem anéis, sem dedos, sem nada. E há outros países que têm vários problemas em bancos, nomeadamente países muito poderosos, nomeadamente a Alemanha. Não há um banco, como dizia o António, desses países que vá para o chão. Praticamente pode haver fusões, integrações, consolidações. Agora, estas situações, não há. E, desculpe, incomoda Portugal cobaia, já chega. Portugal ter que chegar à frente nisto tudo, já chega. Doutor António Vitorino, o que é que lhe parece que vai acontecer amanhã na votação do orçamento retificativo? O PCP já veio dizer claramente que vai votar contra. O Bloco de Esquerda diz que só vota, mas se forem satisfeitas 2 condições, que não me parece que isso vá acontecer. Portanto, há aqui a primeira dificuldade do governo de António Costa. Eu diria que das 2 condições do Bloco de Esquerda há uma que já está satisfeita. Essa, apesar de tudo, está. O próprio Primeiro-Ministro declarou que quer alterações ao nível da lei da supervisão. E esse parece-me um ponto, aliás, importante, porque nós não podemos continuar a andar a correr atrás de cada caso. E o próximo caso, provavelmente no horizonte, chama-se Novo Banco. Exatamente. E isso é que não pode ser. Porque isso é que gera desconfiança, é que gera intranquilidade nos depositantes e, no fim da linha, como estamos a ver, nos próprios contribuintes que se chamam cidadãos portugueses. Portanto, é preciso vir a público explicar, não é apenas o que é que funcionou mal, é que alterações é que se pretendem introduzir para garantir o funcionamento de um sistema de supervisão que seja um sistema acima de qualquer suspeita e que seja capaz de responder àquilo que a complexidade do sistema financeiro exige. Porque o Pedro tem razão. A economia real está extremamente dependente do sistema bancário. A economia europeia depende em 80% do seu financiamento do sistema bancário. Nos Estados Unidos depende em menos de 30%. O que significa que o peso relativo das instituições bancárias na economia dos países europeus é brutal. E que o custo de deixar cair um banco tem uma repercussão, não é nos banqueiros, nem mesmo nos acionistas dos bancos. É nas empresas, é nas famílias. É aí que está o drama. E é aí que está também a perversão, porque depois, no fundo, o Estado tem que vir não é apenas para sustentar os trabalhadores, é para sustentar a situação dos depositantes, das empresas, da economia real. Portanto, a estratégia europeia tem que ser de cada vez mais depender menos dos bancos
e mais de outras formas de financiamento da economia real. E para isso é necessário que os bancos tenham um funcionamento sujeito a uma tutela e uma supervisão suficientemente eficaz. E é essa a questão que está colocada em cima da mesa, é exigida pelo Bloco de Esquerda, faz sentido, o próprio Primeiro-Ministro já afirmou. Agora, votar o orçamento retificativo, eu presumo que o orçamento retificativo é apenas a aplicação orçamental das consequências da decisão sobre o Banif. Não há mais nada lá em cima da mesa. Bom, seria uma ironia pedir a partidos de esquerda que viessem votar a salvação do banco, não é? De um banco, tendo feito todo o discurso contra os bancos. E, de alguma forma, a declaração do ex-primeiro-ministro Pedro Passos Coelho hoje vem indiciar que ele próprio reconhecendo que não teria tomado uma decisão muito diferente daquela que... Portanto, se isto fosse apenas um exercício racional, eu diria que o orçamento amanhã era votado de uma maneira ou de outra, com votos de uma maneira ou de outra, mas passaria o orçamento retificativo com o beneplácito, chamemos-lhe assim, ou a benignidade dos anteriores partidos do governo, que no fundo estiveram durante 3 anos a gerir o dossiê Banif e que também terão as suas responsabilidades no ponto a que chegámos, designadamente a suspeição que impende sobre eles que fizeram uma gestão política do calendário da revelação da dimensão dos problemas do Banif. Agora, é evidente que isto não é só um exercício racional. Isto chama-se política e nem sempre a política é apenas racional. Portanto, vai ser muito emocionante ver amanhã como é que votam os partidos na Assembleia da República, sabendo contudo, e esse é o único ponto seguro, de que se não houver um orçamento retificativo que dê cobertura a esta situação, a esta solução, é inevitável que o Banif seja liquidado segundo as novas regras europeias que entram em vigor no dia 1 de janeiro, com consequências dramáticas para os seus trabalhadores, desde logo, com consequências não apenas para os acionistas, mas também para os depositantes e também para os contribuintes, que normalmente também estarão, mesmo nesse novo cenário, no fim da linha e acabarão por pagar. Não sei se são 3 mil milhões, se são 3.600 milhões ou se são 2.800 milhões, mas que pagarão também, de certeza absoluta, se não for encontrada uma solução de sustentação no orçamento desta solução que foi encontrada agora para o Banif. Dr. Pedro Santana Lopes, tendo em conta que este é um problema que já vem do governo anterior, qual é que acha que devia ser a posição do PSD amanhã na votação do orçamento retificativo? Imagino que eu dizia que acho que devia votar contra. Podia não ter influência nenhuma, mas que o PSD não se votar contra. O mundo é assim, tudo muda muito depressa, não é? E o Dr. António Costa e o Dr. Pedro Passos Coelho reencontram-se muito mais depressa do que seria aqui há uns dias possível de imaginar. O PSD está obrigado a viabilizar o orçamento retificativo, não tem rigorosamente hipótese nenhuma, mesmo que queira fazer uma coisa diferente. É a minha opinião, senão a consequência é aquela que o António disse. Esta solução do Banif não existe e vamos para a outra, que é da liquidação. Com consequências ainda piores. Com consequências muito complicadas. E, portanto, hoje o Dr. Pedro Passos Coelho já deu o toque, que é contrastante com aquela sua declaração de que, se o Dr. António Costa precisasse dos votos da direita, se devia demitir. Já foi a SES, que o PSD e o CDS votaram, o fim da SES progressivo e agora este caso do Banif. E, portanto, eu diria que são as feridas do que aconteceu a sararem devagarinho, mas a sararem. Mas é impressionante, não é? A velocidade a que o mundo gira. Quem diria há uns dias que isso seria possível? Dr. António Vitorino, vamos passar ao nosso outro tema, em relação ao salário mínimo. Passa para 530 euros a partir de janeiro de 2016, mas não foi possível chegar aqui a um acordo em sede de concertação social. Que tipo de consequências é que pode ter o facto de não ter chegado a haver um acordo nestes moldes? Eu acho que esta foi uma negociação também muito pressionada pelo tempo. Era preciso tomar uma decisão a tempo de poder entrar em vigor no dia 1 de janeiro. Acho que há aqui uma lição que o Governo devia tirar e que é uma lição interessante. É a dificuldade. O discurso retórico sobre a concertação social está muito bem. Quando se associa a ideia da concertação social à ideia de que têm que estar todos os parceiros envolvidos,
isso torna tudo bastante mais difícil, porque uma central sindical, a CGTP, não tem no seu código genético a cultura da concertação social. E neste caso até estava numa posição muito confortável, porque como o Governo já se tinha atravessado com um número, 530 euros, que não era o número que a CGTP queria, mas era uma garantia... A CGTP queria 600. Exatamente. Digamos que a CGTP não tinha muito que pedalar, não tinha muita razão para pedalar para que houvesse um acordo na concertação social. O Governo ainda fez uma tentativa derradeira, que é uma tentativa, aliás, clássica da teoria da negociação, que é alargar o quadro da negociação para tentar encontrar um acordo, que é juntar ao salário mínimo nacional a questão da redução da taxa social única, parte da taxa social única por parte dos empregadores. Dessa forma, tentando introduzir uma cenoura para os empregadores que se mostravam relutantes em aceitar a fixação dos 530 euros. Bom, essa estratégia não resultou, manifestamente, na medida em que a questão da TSU era também a causa do afastamento da CGTP de qualquer tipo de acordo na concertação social. E, portanto, é um mau começo para a concertação social, para lhe ser totalmente sincero. A questão dos 530 euros está garantida porque o Governo a aprovará por diploma legislativo, é da competência do Governo. A questão é saber se este novo ambiente político que está criado com este novo Governo vai ou não vai levar os parceiros sociais a compreenderem que numa democracia madura chegar a acordo, negociar é importante para a paz social. Ou não. Ou se as velhas arcas encoeiradas se mantêm vivas e se, portanto, nós vamos ter sempre uma concertação social coxa e incapaz de produzir os resultados que eu acho uma sociedade democrática madura devia esperar de todos os parceiros sociais que assumissem com responsabilidade a negociação, sabendo que numa negociação nunca se ganha tudo, mas também não se pode perder tudo. E que, portanto, tem que se encontrar o ponto de equilíbrio. Nesta vez não foi encontrado. Dr. Pedro Santana Lopes, seguindo a linha de raciocínio do Dr. António Vitorino, a que conclusão é que chega da forma como decorreu esta negociação? Sim, que tenho uma pequena frase que o António disse, que gostava de sublinhar. Estranho que as velhas arcas empoeiradas continuem a existir ou tenham voltado a aparecer tão depressa. Ou seja, nos vários domínios ou nas várias matérias que estão em cima da mesa, a realidade, a velha ou a realidade sempre está a impor-se. E as clivagens que existem sempre estão a impor-se. Ou as aproximações. Mas a uma velocidade absolutamente alucinante. Portanto, no Banif PSD, eu sublinho, acho que o deve fazer, viabilizando o orçamento retificativo aqui na concertação social, com patrões nas suas posições clássicas, a CGTP na sua também, e o GT no meio, a dizer por nós haverá salário mínimo e faremos tudo para que ele exista. Portanto, back to reality, agora cá estamos outra vez. Vamos ver o que é que isto vai dar a esta velocidade alucinante. Vamos para o nosso último tema, eleições em Espanha, aconteceram no domingo, também tínhamos abordado mais ou menos este tema na semana passada. Porque o Pedro já não teve tempo de falar, senão era melhor que o Pedro. Você costuma falar. Hoje vamos fazer por isso. Com este impasse... É melhor começar. Se calhar é melhor começar para pensarmos o que aconteceu na semana passada. O que é que podemos fazer a não ser constatar que os espanhóis, em certa medida, eu não sei se eles estão melhor ou pior do que nos aconteceu na noite das eleições. É um verdadeiro impasse. Porque PP e Cidadanos não têm maioria, PSOE e Podemos também não. Os Cidadanos foram-se abaixo. Na minha opinião, desde que deram sinais de aproximação ao PP por causa da questão da Catalunha, em que os Cidadanos nas últimas semanas, politicamente, objetivamente, foram mais PP, depois anunciaram que viabilizariam qualquer governo, ou do PP ou do PSOE, desde que o partido ganhasse as eleições tivesse uma votação significativa, e aqui há uns meses diziam que no PP nunca estavam mais distantes do PP. Portanto, na prática, eu julgo que houve uma percepção da opinião pública próxima desse setor de que não valeria tanto a pena votar Cidadanos para uma alternativa ao que existe agora. O que está em cima da mesa é a possibilidade do PSOE, que parece não existir, se abster de deixar passar um governo do PP. Rajoy agora propõe um pacto constitucional e Espanha tem essa diferença, tem a questão da Catalunha. E como o Podemos propõe agora para se aproximar, e foi o primeiro partido na Catalunha, um referendo sobre a questão da independência da Catalunha, aí há uma fronteira, de facto, em relação a PSOE, PP, que rejeitam em absoluto esse caminho, e também os Cidadanos.
Agora, o Podemos está muito embalado, está muito otimista e, como sabemos, se em 2 meses não houver novo governo, temos novas eleições. E o Podemos, por mim, vamos a novas eleições, já está a deixar passar esta mensagem. E, portanto, quer dizer, Espanha, a economia estava a crescer bem, mas Espanha tem este grande problema, de facto, das autonomias, da unidade do Estado, que condiciona também agora qualquer solução de governo. E o Sr. Rajoy poderia eventualmente, houve quem pusesse em cima da mesa, nomeadamente os cidadãos, se ele saísse, ser a senhora Santa Maria, outra figura do PP, comandar o governo, mas já sabemos que Rajoy largar governos ou lideranças não é com ele, mesmo que o ambiente seja muito adverso. Não vejo grande hipótese por aí, portanto, acho que os espanhóis têm razão para estar preocupados, porque isto não está para tão cedo, julgo. Dr. António Vitorino, o que é que acha que vai acontecer depois do resultado das eleições que tornaram o Parlamento Espanhol no mais fragmentado da história da democracia do país? Bom, é o fim do bipartidarismo, tal como tinha dito aqui ontem, ficou visto. Agora, o que é talvez interessante nestes resultados é que aquilo que há uma semana para mim era evidente, hoje já não é. Ou seja, os cidadãos há uma semana nas sondagens apareciam como os fazedores de uma solução, como tendo todas as rédeas na mão. E hoje não têm. Hoje, por paradoxal que pareça, é o PSOE que tem, quando o PSOE teve, aliás, o pior resultado da sua história democrática, digamos assim, da sua história eleitoral, embora tenha conseguido uma pequena vantagem de 20 e tal deputados sobre o Podemos e, portanto, não se concretizaram as piores previsões para o PSOE, que era de que o Podemos podia ultrapassar o PSOE e ser a segunda força política de Espanha. Simplesmente, mesmo que os cidadãos votem a favor de um governo de Rajoy, o que, como o Pedro disse, não parece muito provável, ou um governo do PP liderado por outra pessoa que não o Mariano Rajoy. Aliás, ontem o ex-presidente do governo espanhol, Aznar, tentou tirar o tapete já debaixo dos pés do próprio Mariano Rajoy para provocar uma nova liderança, sem grande sucesso, aparentemente. Mas mesmo que os cidadãos votem com o PP, isso não chega. Se o PSOE votar contra. E, portanto, o PSOE tem a solução na mão. E é uma decisão muito difícil para o PSOE. Porque o PSOE, de alguma forma, é o que está mais acossado. Porque o Podemos está bastante próximo do PSOE. A diferença é entre 2% ou 3% dos votos. E o Pedro chamou a atenção para um segundo aspecto também muito interessante. Historicamente, mesmo de concluir. Os partidos autonómicos, sobretudo os catalães, têm tido um papel importante nestes equilíbrios nacionais. E desta vez, os resultados da Catalunha são resultados bastante surpreendentes. O Podemos ganha, e ganha com folga. Em segundo lugar é a esquerda republicana, que é um partido independentista. Em terceiro lugar, Artur Mas, o atual presidente ainda da Generalitat, que também é independentista. Ou seja, a questão autonómica inviabiliza qualquer possibilidade do Partido Popular ir buscar à Catalunha os votos que lhe seriam necessários para poder formar um governo na Espanha. E, portanto, o impasse é significativo. O que é que vai prevalecer no fim? Olha, os cálculos eleitorais de cada um. Quem jogar no impasse, se achar que isso lhe o beneficia, como o Pedro lhe indicava no Podemos, pode jogar no impasse. Quem recear que o impasse e eleições daqui a 2 meses não o beneficia, acabará por, se calhar, constipar 10 deputados à última da hora. Isto é inverno. Talvez seja o caso do PSOE. Temos mesmo de terminar. Dr. António Vitorino, Dr. Pedro Santana Lopes, muito obrigada mais uma vez. Boa noite. Aproveito para desejar boas festas e Bom Natal a todos e para aos nossos espectadores. Até para a semana. Obrigada. Boa noite. Altura para fazermos um intervalo na edição da noite de terça-feira. Até já.